Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 191. O oceano se estendia infinitamente abaixo deles. Ron ficou parado no ar, vestido de preto, enquanto o vento carregava seus cabelos escuros. Abaixo dele, um grande contingente de fuzileiros navais, incluindo Sentomaru, empunhava suas armas com força. Suor frio escorria por suas testas enquanto o encaravam com medo manifesto. Alguns fuzileiros tremiam incontrolavelmente, com as mãos encharcadas de suor enquanto seguravam as armas. Outros mal conseguiam ficar em pé, com os joelhos cedendo sob a pressão do homem acima. Era como se uma montanha os pressionasse. Sentomaru cerrou os punhos, seu rosto sombrio enquanto seus olhos alternavam entre Ron e Kizaru. Velho! Sua voz estava cheia de raiva. Então seus olhos se fixaram em Ron. E pacifistas. Com seu comando brusco, 3 enormes pacifistas viraram seus rostos mecânicos em direção a Ron, seus braços levantando, suas bocas se abrindo. Fogo! 6 raios laser mortais irromperam de suas palmas e bocas, rasgando o ar em direção a Ron. Mas Ron desviou sem esforço. Naquele momento, uma aura vermelho-dourada emanava dele. Bum! Uma onda de Haki do Conquistador explodiu para baixo, varrendo toda a força da marinha com precisão incomparável. Os efeitos foram instantâneos. Fileira após fileira de fuzileiros navais desmaiaram no local, com os olhos revirados. Sentomaru, resistindo com todas as suas forças, caiu de joelhos, com as pupilas se contraindo violentamente. Toda a sua mente parecia prestes a ser obliterada pela vontade avassaladora de Ron. De droga! Mesmo enquanto ele lutava para permanecer consciente, os pacifistas se prepararam para uma segunda rodada de ataques. Mas antes que pudessem disparar, Ron levantou a perna e... chute de tempestade! Uma enorme lâmina de vento azul cortou o ar, cortando os 3 pacifistas. Bum! As explosões foram ensurdecedoras. Chamas e estilhaços de metal se espalharam em todas as direções, engolfando os fuzileiros inconscientes. Sentomaru, que estava muito perto, foi arremessado ao mar pela força da explosão. Naquele momento, um clarão ofuscante de luz dourada irrompeu de um navio de guerra da marinha próximo. Yata no Kagami, ataque Aurora. Kizaru, de pé no convés, lançou um raio laser devastador direto em Ron. Mas, inútil. Ron viu tudo. Com o Haki da observação no nível 7 e o mundo transparente no nível 5, ele já havia previsto o ataque de Kizaru antes mesmo que acontecesse. Ele se moveu uma fração de segundo antes, desviando sem esforço antes de girar o corpo no ar. Então, ele rebateu. Chute de tempestade. Uma lâmina de vento colossal, imbuída de Haki de armamento, rasgou o ar em direção a Kizaru. Kizaru desapareceu bem a tempo, mas o navio de guerra atrás dele não teve a mesma sorte. O navio de guerra inteiro foi cortado ao meio. O mar abaixo se abriu, deixando um abismo de centenas de metros de comprimento enquanto as águas turbulentas do oceano se agitavam violentamente. Acima do campo de batalha, Ron e Kizaru continuaram sua batalha. Neste ponto, ninguém mais poderia interferir. Enquanto isso, a notícia de Ron matando um dragão celestial já havia se espalhado pelos meios de comunicação como fogo. O governo mundial ficou indignado. Os 5 anciãos emitiram pessoalmente uma ordem. Imobilizem o CP-0. Enviem toda a força do nosso exército de Mary Geoise. Capturem o viajante Ron a todo custo. Ao mesmo tempo, um dos almirantes da marinha já estava a caminho. O próprio almirante da frota Sengoku deu a ordem. E quem respondeu a esse chamado foi o almirante Akainu. Enquanto seu navio de guerra cortava o oceano, aproximando-se rapidamente de Sabaody. Uma luz dourada brilhante irrompeu do horizonte distante, cortando o céu. Aquele é o almirante Kizaru. O vice-almirante Dalmatian, de pé ao lado de Akainu, falou em tom grave. A expressão de Akainu permaneceu fria. Seu casaco da marinha ondulou enquanto ele cruzava os braços, seu olhar penetrantemente afiado enquanto ele olhava na direção de Sabaody. Aquele pirralho. Sua voz era baixa, mas cheia de intenção assassina. Desta vez, ele morre. Não muito longe do arquipélago de Sabaody na vasta headline, Maria Geoise, um dos 5 anciões olhou para a luz distante e ofuscante que cortava o céu. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Aquele é o Kizaru. Então aquele garoto realmente o forçou a ficar sério? Que raro. Parece que sua força cresceu consideravelmente nos últimos 2 anos. O ancião careca segurando o Shodai Kitetsu exalava uma aura arrepiante enquanto seu olhar escurecia. Atacar e matar um dragão celestial. Esse pirralho está oficialmente declarando guerra ao governo mundial? Kuf. Aqueles que desafiam os céus nunca encontram um bom fim. O ancião com o longo bigode branco como a neve riu friamente. Sentado no sofá, os 5 ancião com o chapéu achatado e a espessa barba branca falou calmamente. CP-0 e Akainu já estão a caminho. Contanto que Kizaru consiga contê-lo, seremos capazes de eliminar completamente essa ameaça crescente em Sabaody. O velho careca fechou os olhos e murmurou. Vamos torcer para que não aconteça nenhum imprevisto. Antes que ele pudesse terminar, bum! Uma luz de espada carmesim surgiu no céu à distância, destruindo as nuvens em um instante. A força daquele único golpe causou uma onda de inquietação nos 5 anciões. Esta é a lua de sangue? O ancião careca segurando o Kitetsu de primeira geração olhou incrédulo. Aquela lâmina deveria ter sido apagada da história. Como ela pôde ressurgir? Esse nível de esgrima não é mais fraco que o do próprio Olhos de Gavião. Não. Com esse tipo de Haki infundido, ele pode até ser mais forte que o Olhos de Gavião. Até mesmo nosso segundo irmão pode não ser páreo para ele, murmurou o ancião careca em um tom profundo e abalado. Chegar a esse nível aos 20 anos. O ancião loiro de barba espessa escureceu sua expressão. Este homem, ele é ainda mais perigoso que Roger e Barba Branca. Desta vez, custe o que custar, precisamos eliminá-lo. O ancião segurando o Shodai Kitetsu apertou os dedos firmemente ao redor do punho. Kizaru.
Ele consegue segurá-lo? Nas margens do arquipélago de Sabaldi, Gion e Ina tinham acabado de chegar. Seus olhares imediatamente se fixaram na batalha em andamento no oceano. No momento em que seus olhos pousaram na figura machucada e ensanguentada de Kizaru, suas pupilas se contraíram. O almirante Kizaru realmente chegou nesse estado? Ina sussurrou em choque, uma tempestade furiosa se formando em sua mente. Gion ficou igualmente atordoado. A princípio, ela pensara que mesmo com a lua de sangue nas mãos, Ron conseguiria, na melhor das hipóteses, igualar-se a Kizaru. Se a luta se arrastasse, talvez Kizaru até levasse vantagem. Mas agora, parecia que a situação estava muito pior. Afinal, mesmo contra um Yonko, Kizaru nunca havia se machucado tanto antes. Um pensamento aterrorizante surgiu na mente de Gion. Ron já havia ultrapassado o nível de almirante? Yazakani no Magatama. Dança da espada circular. Golpe. Kizaru foi lançado a 1000 metros de distância por um único golpe da lua de sangue de Ron. Abaixo, o oceano apresentava uma cicatriz circular e sem fundo, causada pela força do golpe. Kizaru mal conseguiu se equilibrar no ar, mas parecia que Ron já havia se teletransportado para cima dele. Tão rápido, nas pupilas cada vez menores do almirante, ele viu a lua de sangue carmesim, imbuída de aqui do armamento e crepitando com chamas negras, descendo sobre ele. Tigre de chamas. Inugurem. Uma cabeça gigante de cachorro derretida surgiu do horizonte, colidindo com o golpe negro e flamejante de Ron em forma de tigre. No momento em que os dois ataques se encontraram, bum! Uma onda de choque devastadora explodiu. Magma escaldante e chamas escuras se espalharam no mar, fazendo com que as águas abaixo fervessem instantaneamente, vapor e bolha se agitando violentamente. Sangue pingava dos ombros, mãos e perna esquerda de Kizaru enquanto ele pairava no ar. Virando a cabeça, ele avistou um navio de guerra da marinha se aproximando rapidamente à distância. Ele finalmente suspirou aliviado. Já era hora. Se você demorasse mais, esses meus velhos ossos não durariam. A bordo do navio de guerra da marinha, o almirante Akainu, envolto em seu casaco da justiça, seus olhos frios e implacáveis encaravam o campo de batalha. Sem hesitar, ele saltou alto no ar, seu corpo inteiro exalando uma terrível intenção de matar. Um punho enorme e derretido se formou em torno de seu braço direito. Grande erupção. Como uma explosão vulcânica, o monstruoso punho de lava disparou em direção a Ron, ameaçando engoli-lo. Ainda, Ron apenas deu um sorriso irônico. Akainu ainda achava que era o mesmo jovem de 4 anos atrás no Mar do Norte? Ele realmente acreditava que esse nível de poder seria suficiente para matá-lo? Que arrogante! Ron liberou toda a sua presença. Uma onda de choque de pura força de vontade irrompeu dele, rasgando as nuvens e fazendo o oceano subir violentamente. Aqui de armamento de nível 8, quase materialização completa. Uma energia negra cobria todo o seu corpo. Erguendo sua lâmina carmesim, uma onda espiral e avassaladora de Aki envolveu sua lâmina. Sua intenção de matar aumentou. A luz vermelho-sangue da espada inundou o céu. Da costa, Gion e Ina só podiam assistir em choque enquanto Ron balançou sua lâmina para baixo. Capítulo 192. À medida que as ações de Ron no arquipélago Sabaldi, matando um dragão celestial e lutando contra os almirantes Kizaru e Akainu, abalaram o mundo, uma grande batalha também estava acontecendo no reino de Alabasta, bem na primeira metade da Grand Line. Com o exército rebelde se aproximando da capital real e Crocodile liderando a Baroque Works para tomar o Palácio Real, a princesa Vivi se viu em uma situação terrível. Mas naquele momento, ela se lembrou da segunda coisa que Ron lhe dissera naquela noite. Se este país algum dia enfrentar uma crise real, você pode dizer ao Crocodile que a placa de pedra já foi tomada por mim. E assim, enquanto Alabasta estava à beira do colapso, enfrentando o riso triunfante de Crocodile nos portões do palácio, Vivi, com sua expressão resoluta, falou em voz clara. Não sei o que você está procurando neste país, mas muitos anos atrás, alguém me disse que pegou uma tábua de pedra que ficava no santuário. A risada de Crocodile cessou abruptamente. Seu olhar escureceu ao encontrar Vivi, parada nas ruas destruídas. O que você acabou de dizer? Aquele tablete, deve ser o que você está procurando, não é? Vivi encarou-o sem medo. Se você o quer, vá encontrar aquela pessoa e tome o dela. O rosto de Crocodile ficou ainda mais sombrio. Ele ergueu a mão estendida no ar e num instante, uma enorme mão de areia dourada se formou, agarrando Vivi com força. Quem? O viajante. Ron. Ao ouvir esse nome, as pupilas de Crocodile se contraíram violentamente. Uma imagem fantasmagórica do passado passou por sua mente, a silhueta de um jovem espadachim parado diante dele, lâmina na mão. Seu peito pulsava como se a cicatriz profunda esculpida nele tivesse reaberto, relembrando o ferimento que quase o cortara ao meio anos atrás. Os olhos injetados de sangue do Crocodile se encheram de raiva, seus dentes rangendo audivelmente. Isso mesmo. Apesar da dor excruciante da areia esmagadora, Vivi forçou um sorriso irônico e o encarou provocativamente. Se você tiver coragem, vá procurá-lo. Mas duvido que tenha. Não é mesmo, Crocodile? Ela nem tinha terminado de falar quando... Cale-se. O Crocodile cuspiu as palavras venenosamente. Sua mão direita se fechou com mais força, fazendo com que a enorme mão de areia se apertasse ao redor de Vivi, com os ossos rangendo sob a pressão. Seu rosto delicado se contorceu em agonia, mas ela mordeu o lábio, recusando-se a gritar. Ela não cederia à violência. Então é por isso, murmurou Crocodile sombriamente ao perceber a realidade. Eu sempre me perguntei por que nunca consegui encontrar aquele Poneglyphoneglyphoneg. Acontece que foi ele quem o roubou.
Sua voz ficou rouca de fúria. Ron, seu desgraçado. A raiva queimava nos olhos de Crocodile. Ao redor dele, prédios se desfizeram em areia, grãos dourados girando em uma tempestade furiosa. Naquele momento, Gomu Gomu pistola. Um punho se estendeu pelo ar, avançando em direção ao Crocodile com uma força incrível. Crocodile mal olhou para ele antes de permitir que seu corpo se dissolvesse em areia, deixando o ataque passar inofensivamente por ele. No mesmo momento, um brilho intenso cruzou o ar. Corte. Um golpe de espada cortou a enorme mão de areia que segurava Vivi, libertando-a instantaneamente. Quando ela caiu para frente, um braço forte a segurou no meio da queda. Era o Zoro. Crocodile estreitou os olhos para as duas figuras à sua frente, Luffy e Zoro. Sua voz era fria como gelo. Estou de péssimo humor agora. Parado na minha frente. Isso significa que você está pronto para morrer, chapéu de palha? Luffy cerrou os punhos com um estalo e olhou nos olhos de Crocodile. Dessa vez, vou te mandar voando no lugar do Ron. No momento em que esse nome saiu da boca de Luffy, os olhos injetados de sangue do Crocodile brilharam com fúria desenfreada. Nunca mencione esse nome na minha frente. Com um movimento violento de sua mão, uma lâmina de areia afiada disparou em direção a Luffy a uma velocidade incrível. Luffy desviou instantaneamente e lançou um contra-ataque feroz. Gomu Gomu no metralhadora. Enquanto isso, perto das águas do arquipélago de Sabaody, enquanto a espada de Ron descia, o próprio céu parecia tremer. Um corte, com quase 10.000 metros de comprimento, queimava com chamas escuras e brilhava com um tom vermelho sangue. Ele atravessou a enorme erupção de magma do almirante Akainu, que rompeu como um vulcão em erupção, destruindo-o completamente. O golpe de fogo rugiu pelo ar, avançando em direção a Akainu. Uma onda de choque aterrorizante dividiu o próprio oceano. Um abismo de 10.000 metros de comprimento e 1.000 metros de profundidade foi escavado no mar, como se o oceano tivesse sido violentamente dilacerado. Ondas imponentes surgiam enquanto a água do mar invadia o vazio deixado pelo impacto. Mas o que realmente deixou Gion, Ina, Dalmatian e os outros em choque total foi o estado em que Akainu se encontrava. O almirante de magma estava sobre uma plataforma endurecida de lava resfriada. Seu braço direito, completamente separado do ombro, jorrou sangue fresco. Por baixo do boné da marinha, seu rosto normalmente estoico e implacável se contorceu de raiva enquanto ele encarava Ron, que pairava no céu, sua lâmina ainda pingando sangue. Essa única barra. Suas expectativas foram superadas. Mesmo com seu haki de armamento reforçando seu braço direito coberto de magma, ele foi completamente destruído. De longe, uma voz preguiçosa, porém divertida, surgiu. Araara. Sakazuki, o que você está fazendo? A voz de Kizaru veio de cima, cheia de zombaria. Você não usou toda a sua força contra ele? Não me diga. Você ainda achou que ele era o mesmo de quando tentou capturá-lo pela primeira vez, anos atrás? Cale-se. A voz de Akainu era um rosnado baixo e ameaçador. Magma derretido irrompeu do coto de seu ombro, borbulhando e sibilando enquanto se transformava em um novo braço direito em chamas, irradiando um calor insuportável. Perder um braço não significava nada para ele. Na verdade, isso só alimentou sua fúria. Para um homem como Akainu, a raiva era o maior catalisador. Sua ira fervente levou sua força além dos limites. O terceiro estágio do haki do armamento invadiu seu corpo, fundindo-se com seu magma, intensificando sua presença a um nível avassalador. Metade de seu corpo se liquefez em rocha derretida. O calor intenso que emanava dele fervia o oceano em um raio de 100 metros. Naquele momento, Akainu não era mais um mero almirante da marinha. Ele era uma catástrofe ambulante, um vulcão à beira da erupção total. No ar, a expressão de Ron tornou-se solene. Até ele conseguia sentir o perigo avassalador que emanava do homem abaixo. Pirralho. Akainu rosnou sua voz carregada de intenção assassina. Hoje você morre aqui. A voz de Akainu era fria e sem emoção enquanto ele erguia seu punho coberto de magma e dava um soco para frente. Cão do inferno. Ron desapareceu de vista, evitando por pouco o golpe devastador. Sem hesitar, ele desferiu um golpe com a lâmina para baixo em um contra-ataque violento. No entanto, as garras forjadas em magma de Akainu se expandiram em apêndices enormes e escaldantes. Com um único movimento brutal, ele rasgou o golpe, dispersando-o no nada. Então, com um pisão poderoso, seu braço coberto de lava se estendeu como uma serpente monstruosa, avançando direto para Ron no ar. Observando de longe, Kizaru coçou a cabeça enquanto os dois lutavam ferozmente. Cara, que chatice! Num piscar de olhos, ele desapareceu de onde estava, reaparecendo atrás de Ron em um ângulo. Laser de luz sagrada. Assim que Ron defendeu o ataque de Akainu, um raio dourado de energia foi disparado de trás, atingindo diretamente suas costas. O impacto lançou para baixo, direto em direção ao vasto oceano abaixo. Mas antes que ele pudesse atingir a água, Ron girou no ar e desferiu um soco devastador. Estrondo. A força bruta destruiu o laser que se aproximava, interrompendo sua descida a poucos metros acima do mar. Mas antes que ele pudesse recuperar o equilíbrio, Cão do Lótus Vermelho, Akainu lançou outro ataque explosivo de magma, descendo em sua direção como um meteoro em chamas. Ao mesmo tempo, a figura de Kizaru brilhou novamente, liberando seu ataque final. Barragem de espelhos Yata. Uma enxurrada de balas de luz ofuscantes caiu, cobrindo todo o mar com pura devastação. Na costa distante, Gion e Ina estavam congelados, com os olhos cheios de preocupação. O ataque implacável de dois almirantes da marinha? Uma força tão avassaladora? Nem um Yonko conseguiria suportar, certo? Será que Ron conseguiria suportar isso? A resposta veio rapidamente.
Não, ele não conseguiu. Ron foi atingido de frente e arremessado direto para as profundezas do oceano. No entanto, apesar do impacto avassalador, ele saiu completamente ileso. Eles acham que eu sou um usuário de Akuma no Mi. Bem abaixo da superfície, milhares de metros abaixo, Ron jazia no fundo do mar, encostado em uma rocha maciça. Sua expressão era calma, quase indiferente. Eles acham que me mandar para o mar vai me deixar impotente, me privar da minha capacidade de lutar? A pressão esmagadora nessas profundezas destruiria um humano comum. Mas para ele, não significou nada. Boa ideia, mas infelizmente para eles, a água do mar não tem efeito em mim. A habilidade da Akuma no Mi que ele obteve através de sua carta de replicação de habilidade era totalmente impecável, livre de qualquer fraqueza. Água do mar, pedra do mar, elas não tinham importância para ele. Na verdade, estar debaixo d'água funcionou a seu favor. Os olhos de Ron brilharam. Dois almirantes se unindo, hein? Com a minha força atual, enfrentar os dois não é o ideal. Acho que já está na hora de encerrar isso. Um sorriso irônico surgiu no canto dos seus lábios. Da próxima vez que nos encontrarmos, esses meus olhos já deverão estar completamente despertos. Levantando-se, Ron embainhou sua lâmina vermelho sangue. Então, estrondo. Com um único passo, todo o fundo do mar se despedaçou sob ele. Sua figura disparou para cima como uma flecha disparada de um arco, perfurando a água e desaparecendo na distância. Enquanto isso, de volta à superfície, Akainu e Kizaru pairavam sobre o mar, esperando qualquer sinal de movimento. Mas Ron tinha ido embora. Bem longe, as forças do CP-0 chegaram, liderando um batalhão de tropas do governo diretamente para o arquipélago de Sabaldi. Sua missão, capturar e interrogar qualquer pessoa associada a Ron, o viajante, e Calamidade dos Céus. Ao mesmo tempo, os piratas que estavam à espreita na ilha não perderam tempo. O pânico explodiu. O caos se instalou. Todos eles fugiram de Sabaldi em uma fuga frenética, sem vontade de serem pegos pela tempestade que estava prestes a se desenrolar. Ron, o viajante, aparece no arquipélago de Sabaldi. 3 nobres mundiais massacrados a sangue frio, um louco declarando guerra aos céus. Kizaru contra Ron, um almirante em desvantagem. O braço do almirante Akainu foi decepado com um único golpe. Quem é realmente o maior espadachim do mundo? Poder insondável. Um homem contra 2 almirantes da marinha. Os eventos que ocorreram nesta ilha. Um incidente supermassivo. Com o poder da agência de notícias da economia mundial por trás, espalhou-se como fogo por todo o oceano. No final do dia, o mundo inteiro estava em alvoroço. Capítulo 193. Quartel-General da Marinha, Marineford. Todos os vice-almirantes e oficiais de patente superior estavam reunidos para a reunião de hoje. Entre os 3 almirantes, Aokiji ainda estava no Novo Mundo e não conseguiu retornar a tempo. O vice-almirante Garp, ao receber a notícia, estava voltando. Mesmo sendo um usuário de Akuma no Mi, ele ainda conseguiu escapar depois de ser jogado no mar? Sengoku sentou-se com os braços cruzados e a expressão séria. Como exatamente ele fez isso? Quem sabe? Kizaru balançou a cabeça, tão confuso quanto os outros. Akainu, com o boné puxado para baixo sobre o rosto, permaneceu em silêncio. Vários oficiais, incluindo Shaton, olharam para o braço direito dele. Um brilho solene brilhou em seus olhos. Até um monstro como Sakazuki perdeu um braço. Quão forte era aquele viajante, Ron? Ele poderia ser ainda mais forte que os 4 imperadores? Só de pensar nisso eles sentiam arrepios na espinha. Gion, você o conheceu pessoalmente no arquipélago de Sabaldi. Você estava lá quando aconteceu. Tem algo a acrescentar? O vice-almirante Tsuru se virou para a mulher que estava atrás dela. Sengoku e os outros também voltaram os olhos para ela. Eu acredito. Envolta em um manto branco de justiça, com uma espada longa pendurada na cintura, a valente e graciosa Gion falou com clareza. Este incidente é provavelmente apenas o começo. Sengoku estreitou os olhos. Quer dizer que ele está planejando algo ainda maior? Não sei se ele está planejando algo maior, mas já demonstrou clara hostilidade ao governo mundial. Atacar Mary Geoise ainda poderia ser considerado um ato de vingança, mas agora, matar um dragão celestial, pode ser apenas sua maneira de declarar guerra ao governo mundial. O tom de Gion permaneceu calmo. Mas por quê? Shaton perguntou, perplexo. O governo mundial e nós, fuzileiros navais, não fizemos nada contra ele nos últimos 2 anos. É verdade. Mas e se? O olhar de Gion varreu a sala. E se o objetivo dele for destruir a ordem atual? O coração de todos se apertou com suas palavras. Insatisfeito com o governo mundial e os privilégios dos dragões celestiais, buscando se libertar do controle deles e derrubar o próprio sistema? Os olhos do vice-almirante Tsuru brilharam de sabedoria. Isso é realmente uma possibilidade real. O rosto de Sengoku escureceu de raiva. E pensar que ele quer derrubar o governo mundial. Aquele pirralho insolente. Ele tem ideia do caos em que o mundo se transformaria sem a ordem e as regras estabelecidas pelo governo mundial? Isso pode ser verdade. Kizaru falou preguiçosamente enquanto aparava as unhas casualmente. Mas contra aquele garoto, a quantidade não importa. Só aqueles que estiverem pelo menos no nível de candidato a almirante poderão participar da caçada. Os 4 imperadores dominam um novo mundo, e deste lado da Grand Line, uma nova geração de piratas está surgindo, uma após a outra. Se ele realmente declarar guerra ao governo mundial, será que temos mão de obra suficiente para lidar com isso? Os vice-almirantes trocaram olhares e assentiram levemente. O vice-almirante Tsuru se virou para Sengoku. Que tal solicitarmos um alistamento militar mundial?
Os fuzileiros navais precisam expandir nossas forças. O alistamento militar mundial. Sengoku mergulhou em pensamentos profundos. Entendo. Vou discutir isso com o comandante-em-chefe Kong. Alabasta. Assim como na linha do tempo original, Luffy derrotou Crocodile e salvou o reino de Alabasta devastado pela crise. A notícia de que um dos 7 Shichibukais tentou tomar o controle do país, apenas para ser derrotado por uma tripulação pirata novata desconhecida, se espalhou rapidamente. Embora comparado ao incidente massivo que Ron causou no arquipélago de Sabaody, isso fosse apenas um pontinho no radar, mas como envolvia um Shichibukai, ainda causou comoção. Pela primeira vez, o nome do chapéu de palha, Monk D. Luffy, apareceu na mesa de Sengoku. Entretanto, ele não tinha tempo para se preocupar com o neto de Garp naquele momento. Após consultar o comandante-em-chefe Kong e receber a aprovação do governo mundial, os fuzileiros navais lançaram oficialmente o alistamento militar mundial. Uma ênfase especial foi colocada no recrutamento de poder de combate de alto nível. Uma certa ilha na Grand Line. O navio de guerra da Marinha atracou no porto da ilha enquanto os oficiais desembarcavam e seguiam para a cidade. O anúncio do alistamento militar mundial ecoou pelas ruas. No meio da multidão, um idoso cego de kimono roxo, segurando uma espada de bengala, caminhou em direção à cabine de registro. Um velho cego quer se alistar? Que piada! Um homem próximo zombou. O velho permaneceu imperturbável. Quando chegou sua vez, uma onda de risadas e olhares de desprezo o cercou. Nome? Fugitora. Você é um usuário de Akuma no Mi? Sim. Então mostre sua habilidade. Dê o seu melhor, precisamos avaliar sua força. Um oficial da marinha sorriu e cruzou os braços. Entendido. Fugitora assentiu levemente, sacando apenas uma fração de sua espada de bengala. Uma tremenda força gravitacional irrompeu da lâmina subindo em direção ao céu. E então, com um movimento silencioso, ele embainhou sua espada mais uma vez. É isso. Nada aconteceu. Que piada. Velho, pare de blefar e suma daqui. Risadas irromperam da multidão, e até o oficial da marinha no comando pareceu confuso. Você já usou sua habilidade? O velho cego, Isho, permaneceu em silêncio. Mas naquele momento, alguém na multidão olhou para cima. Seus olhos se arregalaram em pura descrença. E isso? O que é isso? Os sorrisos de escárnio e as provocações cessaram instantaneamente quando mais pessoas olharam para cima. Uma onda de choque se espalhou pela multidão reunida como um incêndio. Você só pode estar brincando comigo. Um dos homens que mais zombava de Isho agora estava paralisado, com o rosto sem cor. Seus dedos trêmulos apontavam para o céu, onde um enorme meteoro descia. Sua forma flamejante cortando os céus antes de se chocar contra o mar distante com um estrondo de abalar a terra. O impacto enviou ondas enormes para todos os lados, e por um longo momento, ninguém falou nada. Isho virou-se para o oficial da marinha, com a voz calma. Será que isso basta? O oficial, ainda estupefato, só conseguiu concordar furiosamente. Sob os olhares atonitos da multidão, Isho bateu sua bengala no chão e embarcou lentamente no navio de guerra da marinha. De pé no convés, ele sentiu a brisa salgada em seu rosto. Sua mente vagou de volta para uma conversa que ele teve não muito tempo atrás, um debate com um jovem sobre justiça e uma aposta que havia sido feita. Dragões celestiais. Governo mundial. Eles realmente acreditam que são deuses? Isho murmurou para si mesmo. Desta vez, ele iria ver com os próprios olhos. Ele julgaria se o governo mundial realmente defendia a justiça para os fracos, se eles eram realmente dignos de seu poder. Capítulo 194. Grand Line. Logo além das águas territoriais do reino de Alabasta. Somer e Tashigi, que perseguiram os piratas do Chapéu de Palha até Alabasta, também participaram da batalha contra Crocodile. Eles testemunharam em primeira mão a devastação causada por um dos 7 Shichibukais, um pirata com status e privilégios concedidos pelo governo mundial, sobre uma nação inocente. No entanto, aqueles que salvaram este país não foram os fuzileiros navais. Eram piratas. Depois de ver tudo com seus próprios olhos, Somer se lembrou das palavras que Ron havia dito em Logeton. Agora, sentado no convés de um navio de guerra da marinha escoltando Crocodile para longe de Alabasta, ele apertava o charuto entre os dentes com uma expressão complicada. A justiça dos fuzileiros navais é realmente justiça? O que ele testemunhou em Alabasta plantou as primeiras sementes de dúvida em seu coração. Capitão Somer. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Ele virou a cabeça. Diante dele estava Tashigi, com seus óculos refletindo a luz do sol. Sua lâmina pendia na cintura e seus curtos cabelos azuis balançavam levemente com a brisa do mar. O que é? Tashigi deu um passo à frente com firmeza. O Crocodile pediu para te ver. Me viu? Ele diz que tem algo importante para discutir. Somer estreitou os olhos. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e caminhou para o interior do navio de guerra. Logo chegou ao brig, onde o Crocodile do deserto estava sentado contra a parede, com os braços presos por pesadas algemas de pedra do mar. Somer parou em frente às grades, olhando para ele com um olhar gelado. Crocodile, o que você quer? O antigo Shichibukai sorriu, seu gancho dourado brilhando levemente na luz fraca. Caçador branco Somer. Sua voz era calma, mas carregava um quê de intriga. Tenho algo a dizer aos superiores da marinha. Conte isso para eles em Impel Down. Somer exalou uma nuvem de fumaça e se virou para sair. Mas assim que ele chegou à porta, a voz de Crocodile ecoou atrás dele. O que tenho a dizer? Diz respeito à arma antiga. Plutão. Somer congelou no meio do caminho. Suas pupilas se contraíram levemente. Arma antiga. Plutão? Somer não perdeu tempo e relatou o ocorrido imediatamente ao quartel-general da Marinha. Em resposta, uma nova ordem foi dada.
O navio de guerra, originalmente programado para navegar diretamente para Enies Lobby, foi redirecionado para seu novo destino, Marineford. Agora em Marineford, dentro de uma câmara segura, Crocodile estava sentado em uma cadeira de prisioneiro, com suas algemas de pedra do mar ainda firmemente amarradas. À sua frente estavam três das figuras de mais alta patente da marinha, o almirante da frota Sengoku, o vice-almirante Tsuru e o lendário herói da marinha, Garp. A vice-almirante Tsuru, com seus olhos afiados fixos em Crocodile, foi a primeira a falar. Crocodile, você afirma saber o paradeiro da arma antiga Plutão? O Crocodile riu baixinho. Por que mais você acha que passei tantos anos em Alabasta? Seu sorriso irônico aumentou quando ele continuou. Aquele país possui um poneglyphoneglyphoneg, um que registra a localização de Plutão. Sengoku e Garp trocaram olhares silenciosos, suas expressões ficando tensas. Você queria obter Plutão? Sengoku perguntou gravemente. Claro, admitiu Crocodile sem hesitar. E o que você faria com isso? O que mais? Os olhos de Crocodile brilharam com ambição desenfreada. Com um poder avassalador na ponta dos meus dedos, eu me tornaria o verdadeiro governante deste mar. Agora, não havia mais necessidade de esconder seus desejos. Crocodile revelou suas ambições. Mas, os dedos de Crocodile cravaram-se no braço da cadeira, os pulsos firmemente presos por algemas de Kairoseki. Seus dentes cerraram-se ao cuspir as próximas palavras, o tom fervilhando de ódio. Aquele homem destruiu tudo o que eu tinha planejado. Aquele homem. Você está se referindo ao Luffy do chapéu de palha? Sengoku perguntou com uma voz profunda. O vice-almirante Tsuru lançou um olhar de soslaio para Garp, que estava ao lado dela de braços cruzados. Sua expressão era um tanto artificial. Claramente, ele sabia há muito tempo que seu neto havia se tornado um pirata. Crocodile soltou uma risada baixa e desdenhosa. Claro que não. Aquele pirralho e seu amigo espadachim, Zoro, só me derrotaram por pura sorte. Seus olhos escureceram, brilhando de malícia. O homem que eu realmente desprezo não é alguém com quem eles possam se comparar. O poneglyphoneglyphoneg escondido em Alabasta, aquele que registra a localização de Plutão, foi levado por ele. Sengoku, Garp e Tsuru ficaram tensos com suas palavras. Quem é? Tsuru perguntou, com a voz áspera e autoritária. O olhar de Crocodile vacilou enquanto ele os observava. Posso te contar, mas tenho uma condição. Garp franziu as sobrancelhas. Você ainda ousa negociar conosco na sua posição? Se você falar, talvez possamos deixá-lo passar um pouco menos de tempo em... Calha a boca, Garp. Sengoku o interrompeu com um aceno de mão antes de lançar um olhar penetrante para Crocodile. O que você quer? O Crocodile deu um sorriso irônico. Me solta. Impossível. Sengoku balançou a cabeça sem hesitar. Um pirata que tentou derrubar um reino. Esse crime não pode ser ignorado. Crocodile riu baixinho, com sua confiança inabalável. Não tenha tanta certeza disso. Ele se inclinou um pouco para frente, abaixando a voz. Por que você não pergunta ao governo mundial o que eles acham? Alguns dias depois, o navio de guerra que escoltava Crocodile até Enies Lobby sofreu uma emboscada. Quando a poeira baixou, o Crocodile do deserto não estava mais em lugar nenhum. No dia seguinte, um anúncio chocante do governo mundial causou tremores em toda a Grand Line. Até os 4 imperadores do Novo Mundo notaram. O poneglyphoneglyphoneg, que registra a localização da arma antiga Plutão, agora está nas mãos de Ron, o viajante. E com a criança demônio Nico Robin em sua tripulação, há uma grande possibilidade de que Plutão já tenha caído em suas garras. Um rei além dos 4 imperadores, está prestes a surgir nos mares. Novo Mundo, Ilha Whole Cake. Dentro dos luxuosos salões do castelo Whole Cake, uma dos 4 imperadores, Big Mom Charlotte Linlin, ficou furiosa ao ouvir a notícia. Que tipo de bobagem é essa de um rei governando os mares? Aquele pirralho? Seu rugido estrondoso carregava uma pressão avassaladora, sacudindo o próprio castelo. Muitos dos homens tremeram, e vários subordinados mais fracos empalideceram, lutando para se manter conscientes. O trono do rei pirata não é tão fácil de reivindicar. Ela bateu seu punho enorme na mesa, quebrando a superfície. E daí se ele tem Plutão? Se ele tem coragem, que ele ponha os pés na Totoland. Sua explosão enviou ondas de choque do Aqui do Conquistador para todos os lados. A força de sua presença fez o ar tremer, e vários soldados próximos cambalearam, com as cabeças girando sob a pressão avassaladora. Mãe, acalme-se. Uma voz profunda e composta quebrou a tensão. Charlotte Katakuri, o mais poderoso dos filhos da Big Mom, estava ao lado dela, com os braços cruzados. Esta notícia vem diretamente do governo mundial. Eles provavelmente querem incitar um conflito entre você e Ron. Talvez. Smoot, uma das 3 comandantes doces, falou, com os braços cruzados e ligeiramente recostada. O lenço de seda em volta do pescoço esvoaçava enquanto ela exalava pensativamente. Mas se for verdade, então Ron, que agora possui tanto conhecimento dos ponêglifos quanto o último remanescente de Chara, Nico Robin, é sem dúvida uma séria ameaça para nós. Você tem toda razão. Aquele desgraçado provavelmente já está de olho no poneglyphoneglyphoneg vermelho que eu tenho. Um brilho maníaco brilhou nos olhos de Charlotte Linlin enquanto um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Só existe um trono digno do Rei dos Mares. De jeito nenhum vou deixar um arrivista tirar vantagem de mim. Mãe, o que você planeja fazer? Charlotte Cracker perguntou com uma expressão séria. Estamos declarando guerra a ele? Os olhos injetados de sangue da Big Mom brilharam com intenção assassina. Tornar-se o governante destes mares não é uma tarefa simples. Ela zombou. Mande uma mensagem para o Kaido. Em vez de lutar comigo por território, ele deveria se unir a mim para eliminar aquele pirralho horrível primeiro. Já tendo desenvolvido um profundo rancor contra Ron, Kaido não perdeu tempo em aceitar a proposta de cessar-fogo da Big Mom. Pouco depois, os dois Yonkou combinaram de se encontrar em uma ilha isolada. O que eles discutiram lá?
permaneceu um mistério para o mundo. Em outro lugar, outro Yonko, Shanks, o ruivo, procurou Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Sua visita teve dois objetivos. Primeiro, para discutir sobre Barba Negra e segundo, para abordar as rápidas mudanças das marés do mar. Entretanto, Barba Branca rejeitou a proposta de Shanks imediatamente. A negociação fracassou. E em seu rastro, os dois entraram em conflito, mesmo que brevemente. Um único golpe, apenas um, e o próprio céu se partiu sob a colisão do Aqui do Conquistador. Enquanto isso, dentro do exército revolucionário, sob o comando direto de seu líder, Monkey D. Dragon, a principal força do exército revolucionário avançou em direção à nação Ponte de Tequila Wolf, um campo de trabalho brutal no Mar do Leste. Esta enorme ponte estava em construção há 700 anos, construída pelas mãos de cidadãos escravizados de nações que desafiaram o governo mundial. Durante 7 séculos, ele foi um símbolo da opressão implacável imposta pelos dragões celestiais. E agora? Era o próximo na fila para a libertação. O mundo estava um caos. Dragões celestiais foram mortos. O almirante Akainu havia perdido um braço. Uma tripulação pirata novata derrotou Crocodile, um Shichibukai, expondo sua tentativa de tomar um reino. A arma anciã Plutão havia ressurgido. Os 4 imperadores do Novo Mundo estavam todos se mexendo. O exército revolucionário estava derrubando governos a torto e a direito, enquanto o mundo cambaleava com um evento devastador após o outro. No epicentro de tudo, Ron estava pescando pacificamente na costa da ilha Ruzukaina, ao lado de Silvers Highleg. Perto dali, Quina e Kunis grelhavam a carne de uma fera enorme em uma fogueira, enchendo o ar com um aroma irresistível. Os arredores estavam cheios de criaturas monstruosas, a própria paisagem exalava perigo. E, no entanto, em meio a tudo isso, o ambiente era calmo, sem pressa, sereno. Capítulo 195. Depois de se deliciar com um banquete de carne assada macia e suculenta, Ron estava esparramado em um afloramento rochoso na praia, aproveitando a luz dourada do sol com uma expressão de pura satisfação no rosto. Quando você planeja visitar a Amazon Lily? Sentado ali perto, Silvers Highleg tomou um gole de uma garrafa metálica de bebida alcoólica, seus olhos atentos observando Ron com interesse. Ron riu baixinho. Sempre que quiser. Mas você já pensou mais no que eu perguntei? Highleg tomou outro gole antes de responder. Estou velho agora. No máximo, posso ajudar você a afastar alguns candidatos a almirante. Isso é mais do que suficiente. Ron sorriu, sua confiança inabalável. Highleg o encarou pensativamente, com uma ponta de nostalgia escondida atrás do reflexo dos óculos. Então, você está mesmo planejando travar uma guerra que pode derrubar o governo mundial, hein? Até um velho como eu está começando a ficar um pouco agitado. Quão confiante você está nisso? É difícil dizer por enquanto. Tudo depende das forças que conseguirmos reunir. A expressão de Ron tornou-se contemplativa. Highleg, o que você sabe sobre os 5 anciões? Tem alguma ideia da força deles? Os 5 anciãos. Highleg coçou o queixo, mergulhando em pensamentos profundos. Eles estão no topo da hierarquia do governo mundial. Até mesmo encontrá-los é quase impossível para a maioria das pessoas. Suas habilidades e poder são cercados de mistério. Mesmo na minha época a bordo do navio de Roger, nunca os encontramos diretamente, então não sei muito sobre sua verdadeira força ou segredos. Entendo, entendi. Ron assentiu, arquivando as informações. O olhar de Highleg se aguçou de curiosidade. Ron, garoto, você realmente tem Plutão em sua posse? Ron deu um sorriso preguiçoso. Não, eu nem sei onde essa coisa está. Mas Robin sabe. Ele esticou os braços sobre a cabeça e acrescentou despreocupado. Ela acha melhor não mexer. E sinceramente, concordo. Não tenho nenhuma utilidade real para uma arma dessas. Highleg tomou outro gole lento de sua bebida, seus olhos brilhando de aprovação. Essa era a resposta que ele queria ouvir. Verdadeiras potências acreditavam em sua própria força. Somente os fracos ou aqueles que buscavam tirania absoluta sobre os mares cobiçariam uma arma de matança indiscriminada como Plutão. Isso pode ser verdade, mas agora que o governo mundial vazou a informação, todos os lunáticos sedentos por poder virão atrás de você. Highleg girou a bebida em seu cantil enquanto continuava. Pelo que eu vi, a Big Mom e o Kaido já estão dando sinais de que vão formar uma aliança, por sua causa. Você é uma ameaça muito grande. Ele tomou um gole lento. Se esses dois unirem forças, o poder dos antigos piratas das rochas retornará ao mundo. Isso não vai atrapalhar seus planos? Ron permaneceu imperturbável. De jeito nenhum. Sua voz era calma e inabalável. Se travarmos uma guerra total contra o governo mundial, o vencedor ditará o destino do mundo. Potências do nível dos Yonkou não poderão ficar de braços cruzados. Elas terão apenas 3 opções: juntar-se a nós, juntar-se ao governo mundial ou formar sua própria coalizão. Seus lábios se curvaram em um sorriso confiante. Entre essas 3 opções, ficar do lado do governo mundial é a menos provável. As outras 2 não interferem muito nos meus planos. Os olhos de Highleg brilharam de interesse. Ron continuou, seu tom firme. A Big Mom é imprevisível, mas o Kaido. Ele deu uma risadinha. Aquele cara sonha em começar a maior guerra que o mundo já viu. Mesmo que ele e eu sejamos inimigos, duvido que ele recusaria uma oportunidade como essa. Na verdade, ele pode até se tornar um dos nossos maiores trunfos. Highleg assentiu lentamente. Sim, Kaido era exatamente esse tipo de homem. Ron então estreitou os olhos levemente, sua voz ficando pensativa. Kaido, Barba Branca e Big Mom, eu consigo mais ou menos prever os movimentos deles. Mas, ele parou por um momento e perguntou, Highleg e o Shanks ruivo? Não consigo imaginar o que ele vai fazer. Highleg tomou outro gole de sua bebida, com um pequeno sorriso nos lábios. Shanks, hein? Highleg pensou por um momento antes de falar. Alguns anos atrás, eu o encontrei uma vez no arquipélago de Sabaldi. Ele é forte, quase inimaginavelmente forte.
Seu poder agora é completamente diferente de quando ele era apenas um jovem aprendiz no navio de Roger. É honestamente um pouco surpreendente o quanto ele cresceu. Hahaha. Heilig soltou uma gargalhada calorosa. Dito isso, a personalidade dele não mudou muito. Ele continua despreocupado, generoso e tranquilo. Suas roupas, seu comportamento, completamente descompromissado. Essa parte dele realmente me lembra o Roger. Ron balançou a cabeça. Isso não é uma grande resposta. Ele se levantou e se espreguiçou um pouco. Parece que terei que ir para o novo mundo e conhecê-lo pessoalmente. A mente de Ron vagou para os eventos da história original, a cena em que Shanks, o ruivo, se encontra com os 5 anciões. Isso era algo que valia a pena prestar atenção. E então veio Imu, o misterioso governante do mundo. Uma figura que até os 5 anciões temiam. Ron tocou levemente os olhos. Mais 15 dias. Isso foi tudo que restou antes que seus olhos Tenseigan despertassem completamente. Vamos lá. Próxima parada, Amazon Lily. Maria Geoise. Enquanto Heilig liderava a equipe de Ron em direção à Amazon Lily, os eventos já estavam acontecendo em outros lugares. Nas profundezas dos terrenos sagrados do castelo de Pangeia, nas profundezas mais secretas e proibidas. A Sala das Flores. O verdadeiro governante do governo mundial, o líder supremo dos dragões celestiais, estava sentado no trono vazio, uma figura envolta em um manto negro impossivelmente longo. Imu. Abaixo dos altos degraus que levavam ao trono, os 5 anciões se ajoelharam, com as cabeças curvadas em reverência e submissão. Grande senhor Imu. Você decidiu quem será apagado da história desta vez? Se você já tomou sua decisão, por favor, diga o nome daquele que irá desaparecer deste mundo. Do trono vazio surgiu uma voz, calma, distante, mas carregando um peso inegável de supremacia. A autoridade dos dragões celestiais nunca deve ser desafiada. Aquele que ousa deve ser removido. Você já sabe quem é. Os 5 anciões abaixaram ainda mais a cabeça. Como você ordenar. Com isso, eles partiram. E no silêncio que se seguiu, a figura no manto negro levantou-se lentamente do trono vazio. Passo a passo, Imu desceu a grande escadaria, entrando na câmara cheia de flores. Uma borboleta voou suavemente pelo ar e pousou em sua mão enluvada e estendida. O suave farfalhar das pétalas encheu o quarto. Atrás, caída no chão, havia uma espada, sua lâmina empalavam cartas de recompensa. A ponta afiada perfurou diretamente o rosto na fotografia. Um jovem com cabelos negros como azeviche. Uom. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. No momento em que a equipe de Heilig e Ron pôs os pés em Amazon Lily, eles se viram completamente cercados por um grupo de guerreiras cuja. Esta ilha não parece gostar muito de visitantes. Kuina, com seu longo rabo de cavalo balançando levemente, colocou a mão no punho do vado Ishimonji. Uma poderosa aura de espada irrompeu dela, pressionando Marguerite e os outros guerreiros cuja como uma força invisível, fazendo seus ombros ficarem tensos sob seu peso. Marguerite cerrou os dentes, mal conseguindo se manter firme. Uma pressão de espada tão incrível. Quem diabos são vocês? Bonnie, com seus longos cabelos rosados caindo em cascata pelas costas, estava casualmente de shorts jeans e botas de cano alto, com os braços cruzados. Ela lançou a Heilig um olhar nada impressionado. Heilig, você não disse que tinha boas relações com a imperatriz desta ilha? Porque elas certamente não parecem te reconhecer. Heilig coçou a cabeça sem jeito. Voltando-se para a guerreira da frente, Marguerite, ele perguntou. Hancock está na ilha? A simples menção desse nome, uma das guerreiras cuja explodiu, com os olhos ardendo de fúria. Como você ousa chamar Lady Serpente Imperatriz pelo nome tão casualmente? Sem hesitar, ela disparou uma flecha envolta em Aqui, mirando diretamente em Heilig. Ataque! Antes que a flecha pudesse atingir seu alvo, um rugido alto ecoou pela clareira. Num piscar de olhos, Enzo lançou um soco devastador para frente. A força bruta quebrou a flecha no ar, enviando poderosas ondas de choque que forçaram os guerreiros a recuar vários metros. Quando a poeira baixou, Kunis, com seus longos cabelos dourados esvoaçando sobre seu vestido branco, deu um passo à frente e falou calmamente. Não queremos fazer mal a ninguém. Só estamos aqui para conhecer sua imperatriz, Boa Hancock. Ela levantou a mão e num instante correntes de aço tilintante se materializaram do nada, serpenteando em direção às guerreiras amazonas, prendendo-as no lugar. 2 anos de treinamento incansável na ilha, combinados com quase 3 meses de treino sob o comando de Heilig, aprimoraram suas habilidades de combate a um nível totalmente novo. Observando os guerreiros contidos, Carrot, o Min enérgico com pelo branco e fofo, puxou o braço de Ron com olhos arregalados e curiosos. Ron, todos os humanos desta ilha são mulheres? Heilig riu baixinho, respondendo antes que Ron pudesse. Porque este é o reino das mulheres, uma ilha onde os homens são estritamente proibidos. Sua expressão ficou séria. Devemos ter cuidado para não violar as leis desnecessariamente. Robin, ajustando o chapéu na cabeça, perguntou friamente. Então como conseguimos uma audiência com a imperatriz pirata Boa Hancock? Ron sorriu. Fácil. No instante seguinte, uma onda aterrorizante do Aqui do Conquistador irrompeu de Ron, avançando como um tsunami imparável. Ele engolfou toda a ilha de Amazon Lily em um instante. Dentro do Palácio dos Amazon Lily, bem lá no grande palácio de Amazon Lily, Boa Hancock, o governante da ilha e um dos 7 Shichibukais, sentiu isso imediatamente. Uma pressão enorme caiu sobre a ilha como uma tempestade. Seus olhos penetrantes e lindos se estreitaram. Essa presença. Perto dali, a anciã Neon sentiu um suor frio escorrendo pelo seu rosto enrugado. Que Aqui do Conquistador avassalador. Até as irmãs de Hancock, Boa Marigold e Boa Sandersonia, ficaram visivelmente abaladas. Marigold prendeu a respiração. Este aqui, é mais forte que o da Lady Hancock. Sandersonia se virou para Hancock, observando a imperatriz se levantar lentamente de seu trono.
com seus longos cabelos negros caindo em cascata pelas costas como uma cachoeira. O rosto impressionante de Hancock estava estranhamente sério. Este aqui é mais forte que o meu. Um raro brilho de intriga cintilou em seus olhos. Parece que alguém veio até aqui para me desafiar? Seus lábios se curvaram em um pequeno e perigoso sorriso. Isso ia ser interessante. Marigold e Sandersonia, venham comigo. Sim, Princesa Cobra. Hancock, acompanhada pelos piratas Kuja, dirigiu-se à costa. Assim que chegou, seus olhos percorreram Rayleigh e os outros. Entretanto, quando ela avistou um certo jovem alto e composto parado entre eles, com os olhos fechados como se ele se importasse pouco com o mundo, sua expressão vacilou. Um lampejo de surpresa e até mesmo um traço de alegria passaram por seus olhos encantadores. É ele! Quando Hancock os avistou, Rayleigh, Quina e os outros também notaram sua chegada. E quando Robin, Cunis, Bonnet e os outros viram Hancock pela primeira vez, seus olhos se encheram de admiração. Ela é deslumbrante. Cunis murmurou quase em transe. Então essa é a Imperatriz Pirata. Boa Hancock. Ela realmente é a mulher mais linda do mundo. Robin não pôde deixar de comentar. Bonnet deu uma mordida na coxa e bufou. Tic, acho que ela não é ruim. Não dá para discordar do título. Enquanto isso, Enzo e Carrot inclinaram a cabeça curiosos. Então é isso que os humanos consideram a fêmea mais bonita? Como membros de raças não humanas, sua estética era diferente da dos humanos, o que dificultava a compreensão da beleza de Hancock. Quando Hancock e suas irmãs chegaram ao grupo, Rayleigh sorriu e a cumprimentou. E aí, Hancock? Quanto tempo, né? No entanto, Hancock o ignorou completamente. Em vez disso, seu olhar frio percorreu Marguerite e os outros, que ainda estavam acorrentados. Princesa Cobra. Marguerite e os guerreiros Kuja, envergonhados da derrota, abaixaram a cabeça, sentindo-se humilhados sob o olhar atento de Hancock. Cunis, Ron falou. Cunis assentiu, e com um simples pensamento, as correntes de ferro se quebraram em pedaços, libertando os guerreiros. Podem ir embora, ordenou Hancock. Entendido, Princesa Cobra. Quando os guerreiros Kuja se retiraram, os únicos que restaram na costa foram Rayleigh, o grupo de Ron e o trio de Hancock. Então, Ron virou o rosto na direção de Hancock e disse as primeiras palavras que deixaram Robin e os outros momentaneamente atordoados. Boa Hancock, nos encontramos novamente. De novo, Robin e os outros trocaram olhares. Ron e a Imperatriz Pirata, já se conheceram antes? A última vez que nos encontramos foi há 2 anos, não foi? O tom de Hancock permaneceu frio e indiferente enquanto ela olhava para Ron. Então me diga, por que você veio me procurar dessa vez? Embora parecesse fria e distante, internamente ela não era nada calma. O quê? Por que ele está aqui de repente? Eu não estava preparada para isso. Por que ele não veio sozinho? É verdade que ele matou um dragão celestial? E por que Rayleigh está com ele? E o que há com todas essas mulheres ao redor dele? Seu olhar se aguçou quando ela percebeu Cenoura agarrada ao braço de Ron. Cenoura estremeceu de repente, um arrepio percorreu sua espinha e espirrou involuntariamente. Ron, imperturbável pelo olhar penetrante de Hancock, finalmente falou novamente. A última vez foi um acidente. Desta vez, vim com um propósito. Hancock estreitou os olhos. E o que seria isso? Sua voz estava tão fria como sempre. Entretanto, enquanto olhava para Ron, seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia saltar para fora do peito. Suas bochechas coraram levemente e um calor desconhecido se espalhou por seu rosto. Que sentimento é esse? É isso, o que o ancião Neon chamou de amor. Ron levantou a mão em sua direção, seu tom calmo, mas autoritário. Junte-se a mim. Os olhos azuis profundos de Hancock se arregalaram ligeiramente. E impossível. Seu coração acelerou. Isso é uma proposta? O que eu devo fazer? Como devo responder? Mas então, junte-se a mim para destruir o governo mundial e derrubar os dragões celestiais. As palavras de Ron foram como um trovão. Hancock congelou. Sua respiração ficou presa. Os olhos de Boa Marigold e Boa Sandersonia se arregalaram em choque total. Eles olharam para Ron, para o rosto sorridente de Rayleigh, para o grupo poderoso que estava atrás deles. Uma enorme tempestade de emoções surgiu em seus corações. Espere. Derrubar os dragões celestiais? Capítulo 197. Destrua o governo mundial. Derrube os dragões celestiais. Isso era algo que Hancock e suas irmãs nunca ousaram pensar, muito menos tentar. Porque os dragões celestiais eram os chamados deuses deste mundo, os descendentes dos criadores, seres que ninguém na Grand Line poderia desafiar. E ainda assim o homem diante deles perguntava se eles queriam se juntar a ele na guerra contra o próprio céu. Se qualquer outra pessoa tivesse dito essas palavras, nem teria se dado ao trabalho de ouvir. Mas vindo dele, o significado e o peso por trás delas eram completamente diferentes. Porque este era o homem que já havia atacado Mary Geoise. O homem que não muito tempo atrás executou pessoalmente dragões celestiais. A expressão de Hancock ficou séria enquanto seu olhar se fixava em Ron. Você pode me contar mais detalhes? Enquanto Ron e Hancock discutiam os termos de sua aliança, notícias de sua última recompensa tinham acabado de ser divulgadas. Sua recompensa disparou de 1.207.400.000 belis para 2.570.000.000 belis, enviando ondas de choque através dos mares. Enquanto isso, os piratas do Chapéu de Palha deixaram Alabasta e chegaram à Ilha Jaya, onde Luffy encontrou Marshal de Teaj, o infame Barba Negra, que estava caçando piratas ativamente com recompensas que excediam 100 milhões de belis. Nesse ponto, nenhum dos dois sabia a identidade um do outro. O primeiro encontro gerou pequenos atritos e conflitos, que quase se transformaram em uma briga. Pouco depois, os Chapéus de Palha navegaram pela corrente ascendente até Skipieia.
6 anos após a visita de Ron à Ilha Celeste, o povo do Mar Azul voltou a pisar nesta terra. Assim como na linha do tempo original, Luffy e sua tripulação logo se viram em desacordo com o autoproclamado deus de Scipio Enel, um homem que governava o céu com tirania absoluta. Depois de derrotar vários sacerdotes de Enel, os Chapéus de Palha escalaram o pé de feijão gigante que levava ao pátio superior, onde finalmente ficaram cara a cara com ele. Parado ali, cercado por arcos de relâmpagos crepitantes, Enel exalava uma presença avassaladora. Sua capacidade de ler mentes causava arrepios. Usopp, Nami e Chopper instintivamente sentiram que aquele era um inimigo muito além de sua capacidade de lidar. Segurando seu cajado dourado, Enel não os atacou imediatamente. Em vez disso, fez uma pergunta que os pegou completamente desprevenidos. Vocês conhecem um viajante chamado Ron? Os Chapéus de Palha ficaram atordoados. Claro que sim. Ele é meu amigo. Luffy cerrou os punhos e assumiu uma postura de combate, com os olhos fixos em Enel. O que você quer com o Ron? Ao ouvir isso, Enel estreitou os olhos ligeiramente. O que eu quero? É claro que quero encontrá-lo e ter uma revanche. Nani? Os Chapéus de Palha ficaram completamente surpresos. Enel levantou a mão e apontou para o peito, onde uma longa e irregular cicatriz se estendia pelo seu torso. Essa ferida é obra daquele desgraçado. No momento em que ouviram isso, os olhares dos Chapéus de Palha caíram sobre a cicatriz. E em uníssono, seus queixos caíram. Usopp e Chopper ficaram completamente estupefatos. O rosto de Nami estava tomado pelo choque. Então, você está dizendo que o Ron já esteve nesta Ilha Celeste antes? Zoro, usando sua faixa na cabeça, fixou o olhar na longa cicatriz irregular que atravessava o peito de Enel como um raio. Isso definitivamente parece a habilidade daquele cara com a espada. Quantas loucuras esse cara já fez? Ele já atravessou o mar inteiro? Sanji enxugou uma gota de suor frio da testa. De Logeton à montanha reversa de Alabasta. Não importava onde fossem em sua jornada, eles sempre encontrariam vestígios do passado daquele cara. Seus feitos lendários e histórias amplamente divulgadas. E agora, mesmo aqui, em uma ilha flutuando 10.000 metros acima do mar, Ron havia deixado sua marca. Ei, garoto! O olhar penetrante de Enel se fixou em Luffy. Você disse que Ron é seu amigo? É claro! Luffy respondeu sem hesitar. Luffy. Usopp e Chopper olharam para ele com lágrimas nos olhos. Você só está jogando lenha na fogueira, seu idiota. Zoro e Sanji já estavam preparados para a batalha, com os olhos fixos em Enel. Entretanto, o que aconteceu depois pegou todos de surpresa. Se ele é seu amigo, então você deveria poder vê-lo novamente, certo? Enel estreitou os olhos e continuou. Rapaz, eu posso desistir de destruir esta ilha, contanto que você me leve até ele. Luffy congelou. Nami piscou confusa. Zoro, Sanji, Usopp e Chopper também ficaram atordoados. Do que você está falando? Você não vai lutar contra nós? Luffy inclinou a cabeça, confuso. Comparado a destruir esta ilha, eu quero lutar contra aquele homem novamente. Os olhos de Enel brilhavam enquanto ele falava, e sua voz transmitia uma excitação incomum. Ao longo dos anos, minha força melhorou significativamente. Se eu o encontrar novamente, o vencedor certamente serei eu. Essa é uma afirmação ousada. Nami cruzou os braços. O Ron é ridiculamente forte. Nami Usopp lançou-lhe um olhar de soslaio. Você não é exatamente a companheira do Ron, então por que está tão convencida? Ban! Uma Nami enfurecida deu um soco em Usopp, fazendo-o voar. Calha a boca. Isso não é da sua conta. Chopper estremeceu ao observá-la. Nami, é assustadora. Luffy trocou olhares com Zoro e Sanji. Zoro e Sanji acenaram para ele. Luffy então se virou para Enel, sorrindo largamente. Se você não planeja mais destruir esta ilha ou machucar seu povo, então tudo bem, eu o levarei conosco. E assim, Enel deixou a Ilha do Céu junto com a tripulação do Chapéu de Palha. Ele ficou temporariamente a bordo do Going Merry, mas nunca se preocupou em lutar. Segundo ele, os oponentes que você enfrenta são muito fracos. Nem valem o meu tempo. Não demorou muito para que eles chegassem ao Water 7. Aqui, eles conheceram o construtor naval Frank. No entanto, ao contrário da linha do tempo original, os construtores navais disfarçados, Luxie e sua equipe da CP-9, já haviam deixado o Water 7 ao ouvir notícias da arma ancestral, Plutão. Em vez disso, foram enviados a Alabasta para investigar. Sem grandes conflitos, os Chapéus de Palha trocaram o ouro que trouxeram da Ilha do Céu por frutas e compraram vários troncos da lendária madeira de Adão. Após receber um convite de Luffy, Frank concordou em se juntar à tripulação. Usando suas habilidades, ele pessoalmente projetou e construiu um navio totalmente novo. Com uma nova embarcação e um novo membro da tripulação, os Chapéus de Palha logo deixaram o Water 7, navegando em direção ao Thriller Bark. Foi lá que eles encontraram o músico esqueleto, Brook, e se viram em conflito com um dos 7 Shichibukais, Gekko Moria. Ao mesmo tempo, em outras partes do mundo, Ace finalmente encontrou Barba Negra em uma ilha isolada. A cortina da Guerra das Cúpulas estava sendo lentamente fechada. Essa batalha era inevitável. Jin, Tensei cancelado. Condições de ativação atendidas. Você gostaria de ativar? Sim. Em uma ilha remota, tranquila e desabitada perto de Amazon Lily, uma onda repentina e avassaladora de energia irrompeu. Um deslumbrante pilar de luz disparou para o céu, atravessando as nuvens e iluminando os céus. Suspenso dentro do brilhante feixe de energia, o corpo de Ron irradiava uma aura de poder insondável, sua forma envolta em um brilho verde estranho e místico. Ron abriu os olhos lentamente. Um suave brilho azul girava dentro de suas pupilas, mas nas profundezas de suas íris havia um abismo insondável de escuridão, que refletia tanto a destruição quanto o renascimento do próprio mundo.
Capítulo 198. Este é o olho Tenseigan. Ron murmurou para si mesmo, sua mente subitamente inundada com um fluxo de conhecimento e informação. Olhos Tenseigan de grau perfeito, a forma evolutiva máxima do Byakugan, tendo atingido seu ápice absoluto. Uma habilidade ocular suprema e impecável, que incorpora os poderes de destruição e criação. Habilidades. Liberação Yin Yang, o poder de criar e moldar todas as coisas, capaz de forjar os lendários orbes de busca da verdade. 2. Domínio da gravidade e repulsão, a habilidade de manipular atração e repulsão à vontade. 3. Controle dimensional, concede teletransporte e influência sobre o próprio espaço. 4. Absorção de vitalidade e controle mental, pode drenar a vitalidade dos outros e impor vontade absoluta sobre eles. 5. Concessão de vida, infunde energia em construções concedendo-lhes existência autônoma. O orbe da busca da verdade, uma pequena esfera negra contendo a essência combinada de todas as forças elementais, capaz de obliterar tudo o que toca. Chakra verde, um poder único formado pela fusão perfeita de energia espiritual e vitalidade física. Esta é a principal fonte de energia que alimenta os olhos Tenseigan. Com apenas um único pensamento, um brilho divino passou pelos olhos azuis claros de Ron. Diante dele, uma pequena esfera negra do tamanho de um punho se materializou, flutuando silenciosamente no ar, um orbe da busca da verdade. Ron desviou o olhar para baixo, em direção a uma enorme montanha na ilha desabitada abaixo. Com um estalar de dedos, o orbe disparou para frente como um raio negro. Bum! Uma explosão estrondosa ocorreu quando o orbe da busca da verdade fez contato. Em um instante, a imponente montanha de centenas de metros de altura foi completamente apagada da existência. Não sobrou nada. Nenhum entulho, nenhum destroço, apenas uma cratera enorme e aberta. Os olhos de Ron brilharam enquanto ele observava o resultado. Então, ele consome um pouco da minha energia espiritual e vitalidade. Agora entendo. Este chakra verde é o resultado da combinação de ambas as forças em uma única fonte de poder. Naquele momento, ele finalmente entendeu por que desbloquear os olhos Tenseigan selados exigia condições tão rigorosas. 3 anos de constante acumulação e refinamento de energia? Tudo isso tinha o objetivo de fornecer uma quantidade vasta, quase imensurável, de chakra para despertar esses olhos. Ele podia sentir, o poder absoluto que fluía através de seu Tenseigan de grau perfeito havia transcendido suas origens, atingindo um nível que rivalizava, se não superava. O lendário Rinnegan. Técnicas antes consideradas exclusivas dos 6 caminhos, atração universal, empurrão todo-poderoso e até devastação planetária, manifestavam-se sem esforço sob seu comando. Ron então começou a testar essas habilidades. Puxada universal Bansho Tenin funcionou sem esforço. 2. Empurrão todo-poderoso Shinra Tensei, devastador em seu poder destrutivo. 3. Devastação planetária Shibaku Tensei, ativado perfeitamente. E para sua surpresa, o consumo de chakra foi muito menor do que ele esperava. Quando ele terminou de testar cada habilidade, a própria ilha havia desaparecido completamente da superfície do oceano. Não sobrou nenhum único vestígio de sua existência. Vestido com suas vestes negras esvoaçantes, seus longos cabelos balançando ao vento, Ron agora estava na superfície do vasto mar. Seus olhos se fecharam enquanto ele cuidadosamente sentia o poder imensurável fluindo dentro dele. Um leve sorriso se formou no canto de seus lábios. Então esse é um poder que vai além até mesmo dos 4 imperadores. Ele murmurou suavemente. Força! O nível de força que ele nunca havia sentido antes. Pela primeira vez, Ron pôde compreender totalmente a extensão do seu próprio poder. Esses 3 anos de cultivo intenso não foram desperdiçados. Sua visão retornou lentamente? Suas íris azuis claras brilhavam intensamente sob a luz do sol. O mundo nunca pareceu tão claro. Até mesmo a paisagem a milhares de quilômetros de distância agora era visível para ele, como se estivesse bem na frente dela. Sua visão não estava mais limitada por nenhuma limitação. Naquele exato momento, sua energia vital surgiu como um poderoso dragão, percorrendo seu corpo em uma corrente infinita e imparável. Sua mente estava mais aguçada, seu controle sobre seu corpo era absoluto. Condição de pico. Domínio absoluto. Antes dele almirantes 4 imperadores, nenhum deles valia a pena considerar. Mesmo que 2 imperadores unissem forças contra ele, ele nem sequer se mexeu. Levantando o olhar, Ron olhou para o vasto céu azul. Sua visão se estendeu além da atmosfera, permitindo-lhe ver os incontáveis meteoros suspensos no vazio do espaço. E ainda mais além, ele podia ver claramente os restos fragmentados da antiga lua. Um certo homem cego pode puxar meteoros do céu com sua fruta da gravidade. Ron murmurou para si mesmo. Agora eu me pergunto, se eu levar meus poderes ao limite, eu conseguiria derrubar a lua também? Um sorriso brincalhão se espalhou pelos seus lábios. Claro, isso não passou de um pensamento passageiro. Com o poder que ele possuía agora, ele tinha inúmeros métodos de destruição. Não havia necessidade de desperdiçar esforços arrastando a lua para baixo. Ron lentamente voltou seu olhar para a Headline, em direção à lendária Terra Santa, Maria Geoise. Agora, é hora de fazer uma visita a Mary Geoise. Seu sorriso se aprofundou. Sejam os 5 anciões, ou chamados Imu, espero sinceramente que você possa me proporcionar um desafio decente. Não me decepcione. Com um simples pensamento, o espaço diante dele se distorceu. E no momento seguinte, Ron deu um passo à frente e desapareceu no vazio. Quando Ron reapareceu diante de Hancock, Heilig e Kuina, sua presença por si só causou uma mudança imediata na atmosfera. Os olhos de todos se arregalaram em choque enquanto olhavam para a figura diante deles. Seus olhos, antes escuros, se transformaram em um par de íris azuis hipnotizantes que pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. A pressão que emanava do seu corpo era indescritível e aterrorizante. Não foi apenas avassalador, era sufocante.
Hancock, Riley e Robin, Quina, nenhum deles jamais havia sentido algo parecido antes. Ron, é realmente você, capitão? Robin, Conise e Bonnie olharam para ele, incrédulos. Ele só esteve ausente por um dia, mas, de alguma forma, ele se sentia uma pessoa completamente diferente. Como alguém pode mudar tanto em tão pouco tempo? Mestre, seus olhos estão curados. Enzo arregalou os olhos, espantado. Quina também estava completamente cativada, seu olhar fixo nas penetrantes íris azuis de Ron. Essa pressão. Hancock cerrou os punhos, sua expressão estava estranhamente séria. Nem mesmo ela, a imperatriz de Amazolille, havia experimentado uma aura tão imensa antes. Ao lado dela, Sandersonia e Marigold já estavam encharcadas de suor frio. O domínio absoluto na presença de Ron pesava tanto sobre eles que seus joelhos ameaçavam ceder. Um instinto aterrorizante arranhou o fundo de suas mentes, um desejo primitivo de se submeter. Ron, garoto, você ainda é o Ron, certo? Heilig finalmente falou, com um tom de voz carregado de hesitação, o que não era característico dele. Que diabos aconteceu com você? Ron soltou um pequeno suspiro. Imagino que se possa chamar isso de um avanço na minha força, disse ele, balançando a cabeça levemente. O aumento de poder é tão grande que ainda não consigo conter totalmente minha aura. Ao ouvir isso, todos sentiram o coração bater forte. Um avanço? De novo? Você está me dizendo que, em apenas um dia, você ficou ainda mais forte? Heilig olhou para ele, completamente sem palavras. Seu maldito monstro. Exatamente, exclamou Bonnie. Que tipo de treinamento você fez? Isso é simplesmente ridículo. Robin respirou fundo, seus olhos afiados fixos nele. E seus olhos, eles não eram assim antes. É mestre. Seus olhos ficaram azuis de repente. Capitão. Todos ficaram completamente abalados com sua transformação. Mas Ron apenas sorriu, seus olhos azuis brilhando. Ele não se deu ao trabalho de responder. Enquanto isso, no Thriller Bark, uma névoa escura e assustadora pairava sobre o oceano, envolvendo as ruínas de Thriller Bark. Uma antiga e enorme ilha flutuante, agora abandonada desde que Ron aniquilou um terço dela com um único chute anos atrás. E ainda assim, nas profundezas das ruínas assombradas, sombras sinistras se escondiam. Naquele exato momento, os piratas do Chapéu de Palha, junto com Brook, estavam travando uma batalha intensa. Piratas do Chapéu de Palha? Uma voz aguda e penetrante ecoou através da neblina, cheia de malícia. Entregue suas sombras para mim. De dentro do castelo sombrio, o Shichibukai Gekko Moria cacarrejava ameaçadoramente, com seu corpo enorme envolto em escuridão. Ao seu comando, um exército de criaturas mortas-vivas avançou e a princesa fantasma, Perona, junto com o homem invisível, Absalom, lideraram uma horda de zumbis, lançando um ataque implacável contra a tripulação do Chapéu de Palha. Aço colidiu contra osso. Explosões iluminaram a escuridão. A batalha explodiu em caos. E ainda assim, em meio à guerra furiosa, uma certa figura estava sentada preguiçosamente no convés do Sunny, completamente indiferente à carnificina que se desenrolava diante dele. Descansando casualmente com uma perna sobre a outra, uma lata de refrigerante na mão, Enel, o autoproclamado deus de Scipieia, apenas observou. A expressão dele? Puro tédio. Cara, isso é muito chato. Ele suspirou e tomou outro gole de refrigerante. Todas as pessoas neste oceano são tão fracas? Levantando um dedo, ele preguiçosamente mexeu na orelha. Seus brincos dourados tilintaram enquanto fazia isso. Momentos depois, o sorriso sinistro de Moria se alargou enquanto ele roubava a sombra de Luffy, injetando ar no enorme Oars, o lendário cadáver demoníaco. Com um rugido ensurdecedor, os remos ganharam vida. Em um único movimento, a tripulação do Chapéu de Palha foi completamente dominada. Um por um, eles foram lançados voando, lutando para se manterem firmes. A risada monstruosa do Gekko Moria encheu a noite. A vitória estava ao seu alcance. E ainda assim, apesar de tudo, Enel permaneceu exatamente onde estava. Despreocupado. Impassível. Ele viu Luffy e os outros serem despedaçados por Oars e Moria. E ainda assim, ele não fez nada. Como se ele simplesmente não se importasse. Sim, não. Ele exalou, balançando a cabeça. Isso é muito chato. Para ele, não importava se Luffy e sua tripulação viveriam ou morreriam. Sentado dentro da enorme estrutura de Oars, Gekko Moria olhou para a tripulação derrotada do Chapéu de Palha. Sua voz cheia de arrogância desenfreada enquanto ele soltava uma risada aguda e triunfante. É ele. Você vê agora? Este é o poder invencível de Oars, o demônio. Esta é a força que busquei por tanto tempo. Enquanto ele continuar a ficar mais forte, não só esmagarei fracos como você, como um dia me vingarei daquele desgraçado do Ron e do Kaido. Espere só. É ele. De longe, Enel, que estava descansando preguiçosamente no navio dos Chapéus de Palha, bebendo preguiçosamente uma garrafa de refrigerante, estreitou os olhos levemente ao ouvir aquele nome. Oh, um relâmpago. Num piscar de olhos, Enel, empunhando seu cajado dourado, apareceu bem na frente de Oars, sua presença crepitando com eletricidade. Quem é você? Moria, assustado com a aparição repentina do intruso, ficou tenso e o encarou com cautela. Você é um dos aliados dos Chapéus de Palha? Não seja ridículo. Enel inclinou a cabeça, esticando o pescoço como se estivesse se livrando do tédio. Só estou aqui para te perguntar uma coisa. Moria franziu a testa. O que foi? O olhar de Enel ficou gelado enquanto ele encarava Moria e a figura imponente de Oars. Entre Ron e aquele seu brinquedo gigante, quem é mais forte? Moria ficou momentaneamente atordoado. A tripulação do Chapéu de Palha, espancada e espalhada pelo campo de batalha, também ficou surpresa. Claro, eu sou mais forte. Gomu não. O irracional Oars, imbuído da sombra de Luffy, levantou um punho enorme e o arremessou em direção a Enel com um soco devastador. Metralhadora. Os punhos enormes atingiram o corpo de Enel, apenas para que sua forma se desfizesse em incontáveis raios, dispersando-se no ar.
No instante seguinte, sua figura reapareceu do outro lado, completamente ilesa. Esse nível de poder. E você acha que pode se comparar a esse cara? O olhar frio e indiferente de Enel se fixou em Oars e no assustado Moria que estava lá dentro. Tipologia. A testa de Moria brilhava com suor frio enquanto uma sensação inquietante tomava conta dele. O preço por zombar de um deus. Enel levantou a mão, correntes elétricas crepitando descontroladamente ao seu redor. É aniquilação. 60 milhões de volts. Uma enorme onda de relâmpagos convergiu, formando uma forma dracônica. Dragão do Trovão. Capítulo 199. Por causa de Enel, Jeco Moria foi derrotado, e todas as sombras que ele havia roubado foram libertadas. Com seu novo companheiro Brook, a tripulação do Chapéu de Palha deixou o traiçoeiro Thriller Bark e zarpou para o arquipélago de Sabaldi. A notícia da vitória de Luffy sobre um dos 7 Shichibukais, Jeco Moria, espalhou-se rapidamente. Sua recompensa aumentou novamente, chegando a 150 milhões de belis. Agora ele era oficialmente reconhecido como um dos membros da pior geração, um grupo de supernovas infames que abalavam o mundo. Neste dia, a bordo do Thousand Sunny, Brook, você conhece o Ron também? Luffy e os outros ficaram surpresos com a menção casual do nome por Brook. Não muito longe dali, tomando uma cola gelada, Enel olhou para a conversa. Sob os olhares expectantes de todos, Brook começou a relatar seu encontro passado com Ron. O Sr. Ron foi o primeiro ser humano vivo que conheci em décadas. Ele era tão gentil, tão educado. Como eu poderia esquecer? Ele até me pagou uma bebida naquela época. Brook riu baixinho, a lembrança trazendo calor ao seu peito vazio. E ele me disse que um dia eu encontraria a companhia perfeita. Ele até prometeu que tomaríamos um drink juntos novamente em alto mar. Que homem gentil e nobre. Brook suspirou melancolicamente. Isso foi há 6 anos. Como será que ele está agora? Ele está praticamente no mesmo nível dos 4 imperadores agora. Claro, ele está indo bem. Sanji acendeu um cigarro e exalou uma nuvem de fumaça. 4 imperadores? Brook inclinou o crânio confuso. O que é isso? Eles são os caras mais fortes que governam este mar. Luffy sorriu para ele. Usopp não pôde deixar de reclamar. Sinto que quase todo mundo neste navio conheceu Ron, o viajante, exceto eu. Não, eu também não o conheci. Frank colocou a mão no ombro de Usopp. Super. Usopp de repente sentiu uma sensação de camaradagem. Ele se virou e deu um tapinha nas costas de Frank. Exatamente. É isso mesmo. Ron, o viajante, é alguém que se compara aos 4 imperadores. É totalmente normal que caras como nós não o tenham conhecido. Aliás, seria estranho se tivéssemos conhecido. Sim, isso mesmo. Enquanto os Chapéus de Palha continuaram sua jornada para Sabaldi, do outro lado do mundo, Ace havia perdido sua batalha contra a Barba Negra na Ilha Banaro. Capturado. Marshal DTAs, agora capitão dos piratas do Barba Negra, entregou Ace aos fuzileiros navais em troca de um assento oficial entre os 7 Shichibukais. Com o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, Punho de Fogo Ace, sendo transportado para a impenetrável prisão subaquática, Impel Down. Os fuzileiros navais iniciaram uma investigação sobre seu passado. Não demorou muito para que eles descobrissem sua verdadeira identidade. Ele era filho de ninguém menos que o rei dos piratas, Gold Roger. E na infância, no Mar do Leste, ele foi um amigo próximo de Ron. Quando o governo mundial soube dessa conexão, eles rapidamente elaboraram uma estratégia com os fuzileiros navais. Execução pública de Ace em Marineford. Ao fazer isso, eles pretendiam atrair os piratas do Barba Branca e Ron para uma batalha decisiva, onde os fuzileiros navais usariam todo o seu poderio militar e os erradicariam de uma só vez. O plano estava traçado. Agora, era a hora de mobilizar suas forças. Além de toda a força do quartel-general da Marinha, também convocaremos os 7 Shichibukais. As novas forças que reunimos do recrutamento militar mundial também serão mobilizadas nesta batalha. A declaração do comandante-chefe Kong deixou Sengoku um pouco surpreso. Franzindo a testa, Sengoku questionou, mas a maioria deles são recrutas novos. Eles realmente deveriam ser jogados em uma guerra dessa escala? Aqueles sem experiência em combate não serão enviados para a linha de frente, respondeu Kong com firmeza. As forças a que me refiro são aquelas com poder equivalente ao de oficiais de alta patente. Kong levantou-se lentamente do seu assento. Sengoku primeiro foram os 4 imperadores dominando o novo mundo. Depois veio aquele viajante imprudente Ron. E agora surgiu a chamada pior geração. Os fuzileiros navais estão gradualmente perdendo o controle sobre este mar. Ele deu um passo à frente, ficando em pé bem na frente de Sengoku com uma expressão séria. Pelo bem da ordem e da justiça, não podemos nos dar ao luxo de perder esta batalha. Custe o que custar. Sengoku olhou para ele, a determinação se solidificando em seu olhar. Eu entendo. Ace foi transportado para o nível 6 de Impel Down, Inferno Eterno. Imediatamente depois, o quartel-general da Marinha fez um anúncio público oficial. Em 15 dias, Ace Punhos de Fogo será executado publicamente em Marineford. Uma declaração de guerra contra o próprio Barba Branca. Esta notícia foi monumental. O mundo inteiro tremeu. Os jornais correram para divulgar a história e suas manchetes dominaram todas as principais publicações. Quando os Chapéus de Palha chegaram a Sabaldi, a notícia já havia se espalhado como fogo. Bem longe, no Novo Mundo, os piratas do Barba Branca receberam a mensagem antes mesmo que os jornais chegassem. Droga, Teas! Ele entregou Ace para os fuzileiros navais? Marco cerrou os dentes de fúria. Josu cerrou seus punhos enormes, suas veias saltando de raiva. Um dia, vou esmagar os ossos dele até virar pó. Este não é o momento para discussões. A prioridade é resgatar Ace primeiro. Vista olhou para Barba Branca com um olhar feroz. Velho, os fuzileiros cruzaram a linha. Não precisamos mais nos conter. Vamos acabar com eles. Velho, esmague Marineford. Resgate Ace.
Todos os olhos se voltaram para Barba Branca, que permaneceu sentado em silêncio. Ele estava com os olhos fechados, imerso em pensamentos. O clamor desapareceu gradualmente, e todo o navio caiu em um silêncio assustador. Depois de um longo momento, Barba Branca abriu os olhos lentamente. Segurando a enorme Naginata Murakumojiri ao seu lado, levantou-se. Uma pressão sufocante, a presença de um homem que reinou no auge do mundo por décadas, e rompeu de seu próprio ser. Ruivo, então esse é o evento inesperado, de que você falou. Sua voz era baixa, carregando um peso avassalador. Marco, Josu e o resto dos piratas do Barba Branca olharam para seu capitão, com os olhos cheios de admiração e respeito. Este era o homem conhecido como o mais forte do mundo, Gurararara. Já que os fuzileiros navais nos convidaram tão gentilmente para Marineford, como podemos recusar tamanha hospitalidade? Barba Branca riu muito. Todos os tripulantes, preparem-se para a batalha. Ari! Os aplausos irromperam como uma onda gigante, sacudindo o ar. Os piratas do Barba Branca, junto com suas 43 tripulações aliadas, mobilizados para a guerra. Navio dos Piratas Ruivos. Shanks, o ruivo, segurava o jornal nas mãos com uma expressão sombria. Ben Beckman deu uma longa tragada no cigarro antes de exalar lentamente. Capitão, o pior resultado possível chegou. Parece que esta guerra é realmente inevitável. O que devemos fazer? Perguntou Yasop, segurando seu rifle com força. Deveríamos tentar impedir isso? Lucky Rose deu uma mordida na coxa de frango e perguntou casualmente. Shanks balançou a cabeça. Não há como impedir isso. Esta é uma batalha que estava fadada a acontecer, entre os fuzileiros navais e os piratas. Sua expressão escureceu quando ele voltou seu olhar para o horizonte. Muito além das ondas infinitas, em direção à terra de Vano. A única coisa que podemos fazer agora é impedir que outras forças se juntem a nós. Precisamos garantir que esta guerra não se intensifique ainda mais. Ben Beckman exalou outra baforada de fumaça e lançou um olhar penetrante para Shanks. Mas, e se aquele viajante, Ron, decidir intervir? Shanks ficou em silêncio. Nesse mar caótico, Ron era o maior coringa de todos. Antes que a notícia pudesse se espalhar pelo mundo, o exército revolucionário já havia recebido informações por meio de seus espiões dentro dos fuzileiros navais. Eles estão planejando executar Ace publicamente em Marineford? Os olhos de Sabó se arregalaram em choque, suas pupilas se contraíram em descrença. Calma, Sabó. A voz de Dragon era firme, porém firme. Pense bem. É óbvio, os fuzileiros navais querem usar isso como uma armadilha para esmagar os piratas do Barba Branca. Exatamente. E marcaram a execução para daqui a 15 dias. Isso nos dá tempo para nos prepararmos. Empório Ivankov assentiu, tentando acalmar os nervos de Sabó. Sabó respirou fundo, forçando-se a recuperar a compostura. Olhando para Dragon, ele perguntou, líder, o que devemos fazer? O olhar de Dragon se aguçou. Você se lembra do que Ron disse durante aquela reunião? Sabó e Ivankov franziram a testa pensativos. Então, como se tivessem sido atingidos por um raio, seus olhos se arregalaram. De jeito nenhum. Será que essa guerra pode ser o prelúdio do que ele previu? Ron, ele previu essa batalha? Sabó murmurou, incapaz de acreditar. Se alguém entende bem as marés deste mundo, não é impossível. Dragon, envolto em seu manto negro, olhou para eles com um olhar profundo. Se este for realmente o prelúdio da guerra de que ele falou, então tudo está acontecendo exatamente como ele esperava. Antes de fazermos qualquer coisa, é melhor contatá-lo primeiro. Com isso, Dragon enfiou a mão no casaco e tirou um Dendemushi. Sabó e Ivankov imediatamente voltaram seus olhos para ele. Uma pequena ilha perto de Amazon Lily. A brisa do mar farfalhava através das árvores. Longos cabelos negros caíam em cascata por suas costas, e um casaco preto como azeviche cobria seus ombros. Uma lâmina vermelho-sangue e uma espada preta como breu pendiam de sua cintura. Ron ficou parado ali, olhando para o jornal em suas mãos. Os cantos dos seus lábios se curvaram para cima. Então, finalmente está começando. Capítulo 200. Não muito tempo depois que Ron terminou de ler o jornal, um Dendemushi no bolso do casaco dele começou a tocar. Era Dragon. Assim que ele respondeu, o Dendemushi imitou a expressão e o tom de Dragon, falando com uma voz profunda e firme. Ron, você já deve ter visto as notícias sobre a execução pública de Ace. Acabei de ler. Ron riu baixinho enquanto respondia ao Dendemushi. Este evento é o prelúdio da guerra, do qual você falou antes? Isso mesmo. Eu já disse, não disse? Demonstrarei poder capaz de desafiar o governo mundial durante uma guerra onde as forças mais poderosas do mar convergem. Então, declararei formalmente guerra ao governo mundial. Os piratas do Barba Branca já deveriam estar se movimentando. O homem mais forte do mundo, os 4 imperadores, os fuzileiros navais, não há palco melhor do que esta batalha. Do outro lado da linha, Dragon, Sabó e Ivankov ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o peso de suas palavras. Sabó, incapaz de se conter, finalmente perguntou. Então, você sabia desde o começo que Ace seria capturado? Isso mesmo. Ele foi atrás do Barba Negra sozinho, um oponente mais forte que ele. Não houve outro resultado senão a derrota. A voz calma de Ron ecoou pelo Dendemushi, fazendo os olhos de Sabó se arregalarem levemente. Suas mãos se fecharam em punhos. Então por que você não o impediu? Porque não havia necessidade. O tom de Ron permaneceu indiferente. Além disso, a situação que temos agora é exatamente o que o que nós, precisamos. Confie em mim, Ace não vai morrer. Ao ouvir as palavras calmas, porém confiantes, de Ron, Sabó cerrou os dentes e apertou ainda mais os punhos.
Ele confiava em Ron, mas aquilo era uma questão da vida de Ace. Não importava o que acontecesse, ele não conseguia manter a calma. A voz de Dragon interrompeu o silêncio. Você precisa que façamos alguma coisa? De pé na praia da ilha, com o vento chicoteando seus longos cabelos negros, Ron apoiou o Dendemushi na palma da mão. Seu casaco preto esvoaçava ao vento, e suas espadas gêmeas pendiam silenciosamente em sua cintura. Esta guerra é apenas o prelúdio dos nossos verdadeiros planos. Você não precisa se mexer por enquanto. Mas se Sabó quiser se juntar a essa batalha, que venha com Ivankov. Antes que Dragon pudesse responder, uma voz alta irrompeu pelo Dendemushi. Estou indo. Tenho que ir. Ron riu baixinho. Então vá primeiro para o arquipélago de Sabald. Entre em contato comigo quando chegar. Eu lhe direi o que fazer em seguida. Entendido. Depois de encerrar a ligação, Ron olhou para o vasto oceano azul à sua frente, com a mente divagando em outro lugar. Eu me pergunto onde Luffy e os outros estão agora. Eles já chegaram em Sabald? Balançando a cabeça, ele deixou o pensamento de lado. Um brilho de luz brilhou em seus profundos olhos azuis, tão ilimitado quanto o próprio oceano. O próprio ar ao redor dele se distorceu. Sua figura desapareceu em um instante. No momento seguinte, ele reapareceu ao lado do viajante, um navio atracado na costa de outra ilha. 160 quilômetros de distância, percorridos em uma única respiração. Rayleigh já havia retornado ao arquipélago de Sabald. E como? Naturalmente, ele nadou de volta. O físico daquele velho era tão robusto como sempre, forte o suficiente para lutar até mesmo contra os maiores reis dos mares do oceano. No navio o viajante, Robin e os outros estavam ocupados carregando suprimentos que Hancock havia enviado da Amazon Lily, uma grande quantidade de carne e frutas frescas. Ron deu um passo à frente, movendo-se silenciosamente em direção a uma certa pessoa que estava sentada atrás de uma montanha de frutas, empanturrando-se sem se importar com nada no mundo. Joias Bonnie. Como um pequeno hamster, ela continuava enfiando grandes pedaços de fruta na boca, sem nem se dar ao trabalho de cuspir as sementes. Ao vê-la comer tão vorazmente, Ron não pôde deixar de achar aquilo divertido e curioso. Como era possível que, apesar de comer daquele jeito, sua barriga permanecesse completamente lisa? Aliás, sua cintura parecia ainda mais fina que a de Kuniz e Robin, ambas realmente preocupadas com a aparência física. Robin também percebeu, cobrindo a boca com uma risada, mas optando por não interferir. Perto dali, Enzo avistou Ron e imediatamente gritou com entusiasmo. Mestre! Bonnie, que ainda estava absorta em seu banquete, ouviu a voz e instintivamente se virou, apenas para ver Ron parado bem atrás dela. Seu corpo inteiro estremeceu de surpresa. Cacaca, capitão? Ron se abaixou um pouco e estendeu a mão para dar um tapinha na testa dela. Você é o único que está de bobeira enquanto todo mundo está trabalhando. Eu falo com você depois. Bonnie congelou por um momento. Então, como se de repente estivesse pensando em algo, um leve rubor subiu por suas bochechas, mas no fundo de seus olhos, havia um brilho inconfundível de expectativa. Ron. Uma voz alegre soou quando uma sombra saltou sobre as costas de Ron. Era Cenoura. A coelhinha colocou os braços em volta do pescoço dele, apoiando o queixo em seu ombro enquanto inclinava a cabeça para o lado para olhar para ele. Quando finalmente deixaremos este lugar e partiremos em uma aventura? Estamos partindo hoje. Ron levantou a mão e acariciou delicadamente a cabeça dela. Os olhos de Carrot brilharam de excitação enquanto ela se inclinava em direção ao seu toque, um sorriso feliz se espalhando por seu rosto. Ron então desviou seu olhar para Robin. Onde está Kuina? Ela foi lutar com Hancock e ainda não voltou, respondeu Robin. Naquele momento, um poderoso corte azul celeste irrompeu repentinamente do outro lado da ilha, cortando o pico de uma montanha. O topo decepado, com o corte liso como um espelho, começou a deslizar lentamente para baixo. Ron olhou naquela direção e sorriu. Rayleigh realmente sabe como treinar alguém. Originalmente, Kuina já havia alcançado o nível de uma grande espadachim, mas seu controle sobre seu poder era um pouco deficiente. Contudo, após 2 meses de treinamento rigoroso sob a tutela de Rayleigh, ela havia refinado sua força à perfeição. Agora, a destreza de combate de Kuina sem dúvida havia atingido o nível de um candidato a vice-almirante, apenas a um passo de se tornar um almirante. Kuniz e Enzo seguiram de perto, com uma força um pouco menor. Enquanto isso, Robin, Bonnie e Carrot, tendo dominado o Haki de armamento, o Haki de observação e as técnicas de respiração, alcançaram o nível de contra-almirante. Até mesmo Su, a raposa das nuvens que comeu a Tori no Mi fruta pássaro, conseguiu desbloquear uma segunda transformação e agora possuía considerável poder de combate. Esta próxima guerra em Marineford, a força da calamidade do céu sem dúvida abalaria o mundo até a medula. Um sorriso irônico surgiu no canto dos lábios de Ron. Ele estava ansioso por isso. Faltam 9 dias para a execução pública de Ace. Quartel-General da Marinha, Marineford. Dentro do grande salão de conferências, o almirante da frota Sengoku estava no centro, seu olhar penetrante percorrendo a sala. Reunidos diante dele estavam os oficiais de mais alta patente dos fuzileiros navais, os 3 almirantes, o chefe do Estado-Maior, os candidatos a almirante, os vice-almirantes e os contra-almirantes. Todos os oficiais de alta patente estavam presentes, exceto um. A expressão de Sengoku escureceu um pouco quando ele se virou para olhar para o vice-almirante Tsuru. Onde está Garp? Ele foi para Impel Down. A vice-almirante Tsuru, vestida com seu manto da justiça, falou suavemente. Neste momento, seu coração deve estar em turbulência, lutando entre o dever e a família. Sengoku permaneceu em silêncio. Mas Akainu, de braços cruzados, soltou um bufo de desdém. Uf! E pensar que aquele velho realmente criou o filho do Roger como se fosse seu próprio neto. Que diabos ele estava pensando? Será que ele ainda entende o que é justiça? Sakazuki. Sengoku lançou um olhar penetrante para Akainu, seu tom frio e firme.
Garp pode ser imprudente e imprevisível às vezes, mas ninguém defende a justiça e a ordem dos mares mais do que ele. Isso é inquestionável. Akainu estreitou os olhos, mas não disse nada. Mesmo assim, Kizaru falou lentamente aparando as unhas enquanto falava, sem alterar seu tom vulgar de sempre. Escolher entre família e justiça. Não é uma decisão fácil para o vice-almirante Garp, não é? Kuzan permaneceu em silêncio, com as sobrancelhas levemente franzidas em pensamento. Ignore Garp, disse Sengoku, interrompendo qualquer discussão. Ele não é o foco desta reunião. Seu olhar penetrante percorreu a sala. Hoje estamos aqui para discutir a formação e a implantação para a próxima execução pública. Todos os sinais apontam para que as forças do Barba Branca já estejam avançando no Novo Mundo. Eles serão nosso principal inimigo nessa batalha. Além disso, considerando a amizade do viajante Ron com o Ace Punhos de Fogo, é bem provável que ele também se envolva. O viajante Ron também é um inimigo que devemos eliminar. No momento em que o nome de Ron foi mencionado, a atmosfera na sala mudou. A expressão de Akainu escureceu, seu único braço se fechou em punho, as veias saltando com uma fúria mal contida. Kizaru, que normalmente era indiferente pela primeira vez, pareceu sério. A tripulação do Barba Branca, e aquele tal de Ron, cuja força é equivalente a 2 almirantes. Se esses dois unirem forças, não seria diferente de 4 imperadores trabalhando juntos. Devemos nos preparar para todos os cenários possíveis. O olhar de Sengoku varreu a sala. A expressão de todos ficou sombria. Até mesmo os veteranos vice-almirantes sentiram a imensa pressão que pesava sobre eles. Quanto aos recém-promovidos contra-almirantes, alguns deles engoliram em seco, incapazes de esconder sua ansiedade. A mobilização para a execução em Marineford será feita pelo vice-almirante Tsuru. Sengoku se virou para ela. Tsuru assentiu. Então, Sengoku olhou para os vice-almirantes. Os 7 Shichibukais também devem ser invocados. Ina, você ficará encarregada de invocar Drácula Mihawk. Dalmatian, você irá até Amazon Lily e invocar a Boa Hancock. Os vice-almirantes nomeados assentiram. Com a reunião concluída, ocorreu uma reunião menor e mais confidencial. No escritório de Sengoku, o vice-almirante Tsuru e os 3 almirantes, Akainu, Aokiji e Kizaru, estavam presentes. Mas eles não estavam sozinhos. 2 figuras adicionais estavam na sala. Um deles era um homem alto e cego, com um casaco da justiça sobre os ombros e uma espada de bengala embainhada na mão. O outro era um homem alto, com cabelos verdes longos e bagunçados, e seu corpo magro, porém musculoso, exalava um ar de despreocupação. O homem de cabelos verdes recostou-se na cadeira, apoiando a cabeça no topo enquanto sorria para os 3 almirantes. E aí, é um prazer conhecer vocês. Akainu estreitou os olhos. A expressão de Aokiji ficou mais séria. Ele podia sentir o imenso poder irradiando desses 2 recém-chegados. Sengoku juntou as mãos e os apresentou. Esses 2 são recrutas especiais do Programa de Alistamento Global do Governo Mundial. Eles foram promovidos diretamente a candidatos a Almirante Ishu, também conhecido como Fugitora, e Ryokugil, também conhecido como Aramaki. Eles também participarão da próxima execução. Aramaki sorriu preguiçosamente enquanto se recostava na cadeira. Sim, eu sou Aramaki e ele é Fugitora. Tente não nos confundir, ok? Ah, e a propósito. Ele esticou os braços, estalando os nós dos dedos preguiçosamente. Odeio coisas problemáticas. Isso inclui comer. Não como uma refeição há mais de 1 ano. Mas não se deixe enganar, eu ainda sou muito forte. Ao contrário do despreocupado Aramaki, o espadachim cego Fugitora simplesmente assentiu e disse em um tom calmo. Foi um prazer trabalhar com todos vocês. Novo Mundo, País de Wano. Os piratas das feras tomaram conta de Udon após a queda de Onigashima. Dentro da nova sede, uma risada estrondosa sacudiu as paredes. Gurararara. Kaido bebeu uma grande quantidade de saquê e sua risada ecoou pelo salão. Então, Barba Branca e os fuzileiros navais vão para a guerra, hein? Tudo por causa de um pirralho? Interessante. Muito interessante. Ele bateu a cabeça no chão com um baque forte. Queen, Jack. Reúnam nossas forças. Queen, um dos grandes astros, hesitou. Capitão, vamos mesmo entrar nessa luta? O sorriso bêbado de Kaido se alargou. Claro que sim. Ele agarrou novamente a enorme cabaça de saquê e tomou outro gole profundo antes de se levantar. Esta será uma das maiores guerras da história. Não tem como eu perder algo assim. Os olhos de Kaido brilhavam com entusiasmo e sede de batalha. E além disso, seu sorriso se alargou ainda mais. Aquele pirralho também pode aparecer. O Ron viajante. Os olhos de Jack se estreitaram, um lampejo de ódio passando por eles. Entendo. Ele se virou, com a voz cheia de determinação. Vou fazer os preparativos imediatamente. À medida que os piratas do Barba Branca e os piratas das feras começaram a fazer seus movimentos, todo o Novo Mundo foi lançado no caos. Uma tempestade estava chegando. Uma guerra que abalaria o mundo até a medula. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.